Começar o 6 então. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então aqui, quando fala de coroa, está falando que o quê? Passou pela terra, é um ser humano, entendeu? O que está montado no cavalo branco, se tem coroa, é alguém que foi vencedor. A pergunta que eu faço, o que ele tem nas mãos? Um arco. Arco serve para quê? O arco serve para quê? E cadê as flechas? Está entendendo? Já foi lançado. Foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto, o primeiro selo. Agora vai abrir o segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, eu vi o segundo animal dizendo: vem ver. Esses animais que está falando aqui são os querubins, seres espirituais que existem aonde? No céu. Criaturas sobrenaturais que estão lá. Mas que, como João ele não consegue identificar, ele chama de animal, porque parece com animal. Se você visse um querubim, você ia ver que ele tem pés de cabra, pés de cabrito. Quem já viu aquela mitologia? Onde tem de vez em quando tem uns filmes que parecem seres mitológicos, que aí tem daqui para cima é ser humano, daqui para baixo é pé de cabrito. Aquilo ali é uma figura de um querubim. E havendo aberto o segundo selo, eu vi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Isso aqui vai acontecer na grande tribulação, né? São os cavaleiros do Apocalipse. Esse vermelho é vermelho de guerra. É por isso que eu falo com vocês: as coisas que acontecem na terra, no mundo físico, são consequências de coisas espirituais. Lá em cima é tomada a decisão, há-se uma sentença, e aí o que acontece o quê? O reflexo aqui na terra. Boa parte das coisas que a gente vive durante o dia são reflexos de coisas espirituais. É porque as pessoas elas não conseguem discernir. A pessoa vai lá no centro de macumba, faz um trabalho, paga um despacho para destruir a vida do outro. O que acontece? Um acidente de carro, né? Uma briga, tiro, bala perdida. Aí você acha que não, coincidência. Não, foi algo espiritual pela qual o inimigo usou esse caminho, esse meio, para fazer o mal que você pagou para fazer na macumba. Ou alguém tem dúvida que na macumba alguém, se fizer, pega? Vai, pega. Hã? Alguém tem dúvida que a macumba funciona? Acho que essas coisas tudo é crença. Aí você passa perto dos pássaros, não chuta, né? Passa bem do outro lado. Sabe o que eu falo, que eu observo muito? As crianças aí, ó. Fecha a porta aí, Zé. As pessoas, elas têm medo do mal. Ninguém desrespeita o centro de macumba, por mais que você não concorde. E não deve desrespeitar mesmo. Tem lá um centro de macumba, ninguém vai lá perturbar. Está na porta da igreja que vai fazer barulho. Entendeu?
Se você souber que a pessoa é homem de Deus, mulher de Deus, é crente, eles querem tirar farinha. Aí o cara é traficante, ninguém tira farinha com ele. É Deus. As pessoas respeitam o mal. Vai falando. O de bem ninguém respeita. Só que tem gente do bem que faz o mal. Entendeu? Tem gente que é do bem, mas é mal. E só a única diferença é que ele é do bem, mas é covarde, é mal. E tem gente que é do mal e é até uma pessoa boa. Mas, né? Quem já viu o traficante na boca de fumo, que a gente boa pra caramba? Rapaz ali, ele só vende droga, mas a gente boa pra caramba, até paga as coisas pra gente querer, já viu? Aí você confunde, você fala, não estou entendendo, cara. O cara vende cada negocinho ali, mas se não fosse isso, era uma pessoa até boa. E aí você te confunde. Que a gente quer torcer pro lado errado. Versículo 4, saiu outro cavalo vermelho fazer guerra, né? Versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e esse, um cavalo agora ele é preto. O que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite, nem o vinho. No período da tribulação, a comida vai ser racionalizada. Vai ser escassa. E está dizendo aqui, o preço das coisas vão ser alterados. Uma medida de trigo por 1 dinheiro. Está vendo? 2 medidas de cevada por... Cadê? Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, mesmo que essas coisas sejam pesadas, racionadas, vão ficar mais caras, não toca no trigo e nem no azeite, nem no vinho. Elementos da ceia, né? Havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. A cor aqui amarela é porque o tradutor aqui não tinha uma cor para poder falar, então ele chamou de amarelo, que mais parecia. Mas, quem já viu o cadáver? A cor do cadáver, quando ele está morto ali. Não é quase um verde, não é? O amarelo meio esverdeado, é essa cor que ele está falando. No original é essa cor que traria. Amarelo de morte. Cavalo amarelo, e esse que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte. O inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Olha os flagelos. Espada é guerra, peste é doença, com fome, escassez de comida. Ainda tem as feras da terra, né? Animais. Animais. É como se a natureza se revoltasse. Eu estava lá em casa, não sei se vocês passaram por isso. Teve um período, acho que foi no mês passado. No mês passado, tenho certeza. Tinha um monte de mosca de casa, mais que você limpasse, as moscas iam embora. Eu falei assim, caramba, a gente não está nem passando por aquela peste das moscas.
Imagina como é que deve ter sido, porque ali eram algumas moscas que estavam em excesso. Agora você imagina a casa toda infestada de mosca. Tira a paz. Versículo 9: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra. Quando eu falo assim, você não pode medir esforço, você tem que amar a Deus. Quando eu falo Deus é a sua palavra, né? Mais do que a sua própria vida, é isso aqui, Por isso que é uma grande dificuldade. Você tem que testar agora, você tem que ir treinando. Por quê? Essas pessoas, elas foram mortas porque elas amaram mais a palavra. O judeu, ele prefere morrer do que desobedecer a lei de Deus. Se ele tiver que fugir para salvar a sua vida no dia de sábado, e para isso ele vai ter que romper o sábado, vai ter que andar mais do que 1 quilômetro, ele prefere morrer. Por isso que no Novo Testamento, Jesus fala bem assim: orai para que a vossa fuga não aconteça, nem no inverno, nem no dia de sábado. Por quê? Porque no inverno é difícil a pessoa andar. É tiro, porrada e bomba. Está frio, você realmente, né, não quer correr, não quer fugir. E a gente não conhece o inverno, irmão. A gente vê aqui uma frente fria. Tem inverno aí que o negócio é abaixo de zero. E nem no dia de sábado. Por quê? Porque essas duas coisas impedem a pessoa de fugir. Para o judeu, se acontecer no sábado, ele vai morrer. E os evangélicos? Quer perguntar? Domingo mesmo, pastor, eu não vi que estava aqui. Aí, Os outros dias eu estava mal, estava de atestado, estava passando mal mesmo. E no domingo foi ficar mal. Pois é isso que eu estou falando. É nessa hora que a gente tem que ir. Você voltou a ser. Mas você quer ver? E segunda-feira? Faltou o serviço? Faltou o serviço da segunda? Na segunda não. Eu trabalhei na sexta. Trabalhou na sexta? E atestado é na sexta. Você entende que a gente tem que melhorar nessa hora? É o que ele está falando aqui, Eu vi, e debaixo do altar de Deus, as almas do que se foram mortos por amor à palavra. Por que eu estou falando isso? Porque se essas pequenas coisas fazem a gente tropeçar, se você ficar na grande tribulação, você não vai ter resistência nem treinamento para poder suportar o cara entrar na sua casa para tomar suas coisas, te botar para fora e te dizer assim: nega Jesus, eu te deixo você viver. Você vai negar. Você não vai fazer aquela oração assim: Senhor, o Senhor entende, né? Não entende, não. Deus não entende. Ele entende que você negou. Ele entende que você não amou. Então, vai refletindo nisso. O que eu tenho que fazer para melhorar? Não amar as suas vidas por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas estão clamando por justiça. Engraçado que os adventistas dizem que quando a pessoa morre, ela fica no sono. Ninguém depois que morreu tem consciência da sua vida. E essas almas aqui debaixo do altar? A cada um foi dado, versículo 11, a cada um foi dado uma comprida veste branca. A cada um foi dado uma comprida veste branca. E foi dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Você está vendo que a nossa morte para Deus, ela é necessária? E quantas almas estão clamando, foi-lhes dado uma comprida veste branca. Lembra que eu falei que a gente vai ser revestido de um corpo de glória?
E isso aqui é mencionado como vestes brancas. Por que cumprido? Porque é grande a obra. Agora, as vestes interior, que é a sua intimidade com Deus, você que tem que costurar. Não vai ser dado. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como eclipse solar. A lua, ela cobre o sol, fica com cor vermelho, e o sol se escureceu. Isso aqui na abertura do sexto selo. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, quando como a figueira lança de si seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso aqui vai acontecer um grande terremoto. A natureza vai ser abalada. Na grande tribulação, depois que Jesus vier buscar a igreja, e não haver mais nenhum santo aqui na terra, toda a terra vai ser aplanada, não vai haver mais montes, vai ser tudo plano. Porque essa deformação da terra é consequência do pecado. Os reis da terra, os grandes e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. O que é isso, pastor? Os bunkers que estão construindo. O rico sabe que vai Jesus voltar. Os poderosos sabem que vai haver a volta de Cristo, e isso vai ser um grande fim do mundo. O que eles estão fazendo? Construindo esconderijo, bunkers. Quem já viu isso na reportagem? Bill Gates, Elon Musk, esses caras tudinho que tem dinheiro, estão tudo construindo o quê? Tem tudo, né? É uma casa embaixo. Esconderijo, está na Bíblia. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, diziam aos montes e rochedos: caiam sobre nós, esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do... Estão vendo a volta de Cristo, e estão vendo o bambu gemer, e o pau está quebrando, porque na volta de Jesus, quando Jesus voltar, ele vai matar todo ímpio. Nenhum ímpio sobreviverá. Vai ser uma grande aflição. Imagina, a gente quer se livrar da morte, eles vão desejar que os montes caiam sobre si, porque a aparência do cordeiro é mais assustadora do que a própria morte. É parecido com a arca de Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca e pregando, ninguém acreditava. Quando começou a encher d'água, eles acreditaram, e aí já era tarde. Aí quiseram se refugiar na arca. Mas a Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora, para que Noé não abrisse. Ué? Exatamente. Agora está perto. Agora a pessoa não quer, agora ela quer viver, primeiro ela quer curtir a vida. Eles não querem Deus. Mas vai chegar uma hora que é tarde. É o que eu falo aqui. Parece que a salvação tem espaço para todos, não existe um número. Vamos ler aqui esse texto aqui que fala sobre isso? Versículo 10. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas
e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos. Existe um número na mente de Deus. Quando esse número atingir, a porta se fecha. Não está assim aberto, escancarado para todo mundo que quiser vir, não. Não é todo mundo. Em momento nenhum na Bíblia se diz que todo mundo está sendo chamado para ser salvo. Diz que muitos serão chamados. Dentre os chamados, poucos os escolhidos. Não diz que todos estão sendo chamados. Capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. É por isso que eu falo com vocês, esse negócio de chuva fora de hora, chuva, tempestade, essas coisas, tudo é provocado por anjo. Esses 4 anjos, eles estavam nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, e eles estavam segurando os ventos. Olha o poder. Os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Os 3 lugares, ó. Não podia soprar na terra, nem no mar, nem em árvore. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa aos servos do nosso Deus, os judeus. Eles saíram para poder assinalar a testa dos judeus. E eu vi o número dos assinalados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 vai dar 12 vezes 12. É um número simbólico. Ele não é literal. Está falando que a nação de Israel, os filhos de Israel, eles vão ser marcados. Para que o mundo espiritual veja. Todo cristão que é salvo, ele é marcado. Já tem esse selo em nós. O mundo espiritual vê e sabe que você é marcado. Tem vários testemunhos. Tem um, por exemplo, que teve um pastor que ele se decepcionou aí com algumas coisas que aconteceram e desviou. Aí um dia ele foi entrar na macumba lá. Chegou lá e parou a macumba não continuou andando, né? Aí os espíritos lá falaram com o pai do chiqueiro lá fora. Ele disse: quando ele estiver aqui dentro, ele não pode trabalhar. A energia está sobre ele, atrapalha a gente. É separado, é marcado. O ser está lá. A gente não vê. Você tem que ver, né? Do nada você olha para uma pessoa, vê um brilho lá diferente, você fala: passei o varão, opa, shalom. Do nada você sabe que a pessoa é crente. É ou não é? E a pessoa também te vê. A gente nem sabe como é que sabe, né? Mas sabe. Oi? Filho de crente. Pergunto mais é o seguinte: tem como você separar do vento? Todo filho de crente já é marcado. Já, irmão, marido e mulher são crentes, os filhos já nascem marcados. Pastor, se for para o mundo, vai para o mundo, pode usar droga, né? Faz lá um showzinho lá e depois volta, pode ficar tranquilo. Existem alguns casos que pagam até sentença, né? Tem alguns casos onde o filho de crente paga a sentença por erros dos pais. Tem uma vizinha lá, por exemplo, que ela tem, eu acho que é 3 mulheres, e agora acho que nasceu um menino.
Ela é crente, muito fiel. E ela, depois que estava na igreja, ela conheceu um varão dentro da igreja, coroa já. Ela não era novinha, não. Ela já tinha uns filhos já. Aí ela conheceu o irmão dentro da igreja. Só que ela não. Eu posso julgar ela, porque ela fez o certo, ela escolheu dentro da igreja. E para as mulheres não é tão fácil escolher, porque tem pouco varão. Então, o pouco que aparece, ela não pode escolher muito. Então ela já era uma mulher já de idade, ela não era novinha, parecia uma coroa lá. Estava na igreja, o cara fazia a obra de Deus, era obreiro. Se envolveu com ele, orava lá e juntava os planos. Mas foi só ela casar com o cara desviou. Foi pro bar, beber. Aí ela teve, eu não sei ao certo, mas deve ter tido uns 2 filhos com ele. Uma das meninas nasceu na igreja. A outra, elas foram criadas na igreja, mas pelo menos uma delas nasceu desse relacionamento cristão. É impressionante. Chega uma fase de adolescência, elas se desviam para o mundo, todas as duas. Aí você fala, aonde essa irmã errou? Às vezes quem está pagando, ela está pagando pelo erro do marido, porque essa menina é filho dele. Entende? É uma sentença que tem aí, que a pessoa vai olhando pelos erros. Porque o filho, ele é o fruto do casamento dos dois, né? Quando a Bíblia diz assim, ó, deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar tua mulher, e serão uma só carne, é no filho. Quando que é uma só carne? No fruto do filho, porque a gente que é casado sabe que você não é carne com seu marido. Um é um, o outro é outro. Não é a mesma carne, é? Mas no filho cumpriu essa palavra, é a mesma carne, que é parte de um, parte de outro. Muitas vezes a parte má, ou a parte que se desvia para a conduta maligna, puxou de um ou outro. Às vezes é do pai, às vezes é da mãe, às vezes não é do pai ou da mãe, mas dos antepassados, pai e mãe. Porque Deus olha, a sua história ela não começa em você, começa nos seus pais e termina nos seus filhos. Então você olha para o seu filho muitas vezes, ou ele está trazendo o laço seu, ou então dos seus antepassados. Dizendo, versículo 3: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, assinalados da tribo de Judá. Versículo 5: da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rúben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Asser 12.000, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon e Benjamim. Versículo 9: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos. Bom, se está diante do Cordeiro é salvo, né? Crente. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostrados diante do trono sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, honra e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, que são... Não, ele perguntou, né? E um dos anciões me falou, dizendo: e esses que estão de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse:
Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Olha a repescagem aí. Olha os crentes que ficaram, né, na grande tribulação e só passaram pela grande tribulação. A grande tribulação ela não vai condenar crente, né? Ela só vai fazer o cara dar uma acordada, né? Que está meio dormente. Não tem coisa melhor para te libertar do que o sofrimento. Lavaram as suas vestes e branquearam o sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem-o de dia e de noite no seu templo. É por esses textos assim que as pessoas ficam dividindo. Ah, tá vendo? Eu passo pela grande tribulação. Ah, não passa. Não, tá aqui, está dizendo que passou. Bom, aqui nós defendemos que a igreja passa. Quem não passa são os vencedores. Pastor, então como é que eu vou saber se eu vou passar? Não, depende de quem você é na igreja. Se você é vencedor, você não vai passar a grande tribulação. Se você é derrotar, você fica. Pode ficar com o meu carro, minha casa. Eu não vou ficar não, eu vou subir. Subir antes. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Capítulo 8. Abertura do sétimo selo. Os 7 anjos com 7 trombetas, 4 primeiras trombetas. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. O quarto selo foi aberto, né? E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Como é contado esse tempo, a gente não sabe, porque lá não tem dia, não tem hora, não tem minuto, mas é uma referência para nós. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar. Altar de ouro que está diante do trono. Vamos ler de novo. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A nossa oração, Deus não escuta a nossa oração. A gente está falando, tá? Está ali, Senhor, me abençoa, Senhor, me socorre. Deus não ouve a oração. O que Deus faz? Ele sente o cheiro. Então esse anjo, ele tem que vir com incensário de ouro, e ele tem que colocar incenso para misturar com a oração. Para quê? Para que o cheiro, para que a sua oração ela seja queimada, seja transformada em fumaça. É essa fumaça que Deus cheira ela. Entendeu? E a resposta vem através disso aí. Eu vi um estudo que o pastor falou, não lembro bem os detalhes. Eu sei que ele disse que com essa receita do incenso aromático era uma receita secreta, e havia várias especiarias nessa receita, e era um pó, né? Várias sementes socadas ali, era um pó.
E aí, quando o sacerdote ele vinha interceder, ele misturava esse pó na mão e jogava sobre o altar de incenso, para sair essa fumaça. Esse contato da mão do sacerdote com o incenso dava um aromático, para que a fumaça subisse um cheiro suave. E ele vai dando estudo, ele fala o seguinte: quando você for fazer essa oração, é por isso que é muito importante que primeiro você comece com adoração, para que você não chegue logo pedindo, chegue primeiro adorando, para que você, é como se você adoçasse a sua oração, que muitas vezes você vai chorar, você vai gemer, você vai reclamar. E essa reclamação, ela soa como o quê? Como coisa amarga, né? É como alguém que louva um hino fora do tom. No ouvido você não ouve, não fica desagradável? Não tem louvor que você, na primeira vez, já sente algo gostoso, um prazer? Porque a Bíblia diz que o nosso ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Então, se você ouve um hino, uma melodia, uma música, você fala: nossa, que música bonita. Você não sente um prazer de ouvir? Cheiro também, tem cheiro que é muito agradável. Então, ele vai dizer o seguinte: como o incenso naquela época representa as nossas orações, ela representa as nossas orações. Quando você for pedir a Deus algo, não chega lá: Senhor, abre a porta de emprego, o Senhor não está me vendo. Não, chega primeiro adorando: Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, te enaltecer. Tu és belo, tu és lindo. Bota o louvor, primeiro se adora. Depois você entrou mesmo o que? Senhor, eu quero te agradecer, mas eu queria te pedir algo. É o que o pastor falou e faz sentido, né? Primeiro você adora, você se prostra diante de Deus. Primeiro você enaltece o nome dele. Depois você chega o quê? Pedindo. Era comum entre os judeus, quando eles fossem num sacerdote, ou então quando eles fossem num profeta, e eles queriam consultar Deus, eles nunca chegavam pedindo óleo. Eles sempre chegavam o quê? Dando presente, né? Primeiro chegavam, davam uma oferta, traziam uma comida, para depois eles fazerem o quê? A consulta, pedir. Então, esse anjo que João viu, ele está com um incensário de ouro na mão, e foi-lhe dado muito incenso para misturar com as orações dos santos, para colocar sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4: a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra. E houve depois vozes de trovões, relâmpago e terremoto. Deus respondeu. Essa voz de trovão, relâmpago, terremoto, é Deus respondendo a oração. Versículo 6: os 7 anjos que tinham sobre 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado a terça parte, queimou-se a terça parte das aves, toda a água verde foi queimada. O que acontece se estiver queimado? Está atingindo o quê? A lavoura, a comida. Lembra que um dos cavaleiros, ele vai ferir a terra e vai trazer espada, fome, peste e besta fera? Agora esse anjo está trocando a trombeta e está vindo o quê? Está ferindo a terra. Catástrofe. A natureza sendo atingida. Pastor, por que isso? A tentativa de Deus de ainda fazer os corações do homem se converter, voltar atrás. Quem sabe assim eles não voltam. Até os caras aí que têm coração duro. Tem os caras que quando Deus aperta, ele dobra a aposta. Tem gente que não cede, tem gente que quando você mais aperta, mais ele dobra a aposta.
mais ele endurece o coração, tipo Faraó. Entendeu? É duro de coração. Não dá o braço a você, não quer perder. Pedra com fogo. Meteoro. 20 quilos. As pedras de 20 quilos. Pedregulhozinho caindo. Meteorito, né? O problema dele é a velocidade que ele vê lá de cima. Bate aqui e faz um estádio de futebol. Vamos lá, segundo, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente de fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, matou os peixes tudinho, jogou no mar uma pedra de fogo, e feriu o quê? Feriu o mar. Os peixes. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios de tsunami, mar revolto. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Vai contaminar as águas. Estrela. Doideiro. Só. Irmão, a grande tribulação, o negócio é estreito. É para abalar mesmo. O nome da estrela era? Eu ia falar. Está falando estrela, você imagina o quê? Está imaginando um astro, né? No céu. Mas os espíritos também, os anjos caídos, também são chamados de estrelas. Então não é que vai cair uma pedra, um astro luminoso, porque as estrelas são maiores que a Terra. Então uma estrela aqui e acabou a Terra. O que está sendo lançado? Um anjo, um espírito. Vamos ler de novo. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como fogo, como uma tocha, e caiu sobre a terra. Caiu sobre a terça parte dos rios, fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto amargo. Mas absinto é um perfume. Não. Absinto é amargo. É o nome do anjo. Alguém pegou esse nome na Bíblia e colocou o nome do perfume. É o contrário. O absinto vem primeiro que o perfume. Mas no caso, esse anjo você falou que é absinto. E hoje, esse absinto eles falam que é alucinógeno. Você entendeu o que eu falei? Alguém criou alguma coisa e colocou o nome que estava na Bíblia. E você está achando que o nome o nome, a coisa criada veio primeiro que o nome na Bíblia. Não, a Bíblia veio primeiro. E houve o nome da estrela Absinto, a terça parte das águas tornou-se Absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terra, a terça parte do sol, e a terça parte da lua. Não é que o astro foi atingido, as horas do dia foi atingido. Diminuiu terça parte do dia e terça parte da noite, está encurtando as horas, entendeu?
A gente tem quantas horas? 12 horas. Terça parte dá 4 horas menos, né? 4 vezes 3, 12. Então o dia vai ter só 8 horas. Vai mexer no clima, vai mexer nas horas. Tem que abreviar, senão ninguém suporta, né? Vamos lá. E o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Foi o que eu falei aqui. Lendo parece que vai mexer o quê? No sol e na lua, nada a ver. Vai mexer na terra, os horários. Você já percebeu que no verão os dias são maiores? Parece que você deu umas 3 horas a mais, não parece? Amanhece logo, 5 horas da manhã o sol já está quente, 8 horas da noite o sol já está brilhando. Diz que você gosta do frio, né? Entregava o jornal de madrugada. Eu não gostava do verão, porque eu saí para entregar o jornal às 3, 4 horas da manhã. E, por exemplo, nesse tempo frio, 5 horas, 6 horas da manhã está escuro. Então a gente saía para entregar, eu ia entregar o jornal, voltava porque estava escuro. Passava na padaria, comprava um pão e dormia. Quando é dia de verão, cara, 5 horas da manhã tem aquele monte de gente na praia andando pelado lá, de sunga lá. Aí você vai jogar o jornal, você tem que tomar cuidado para não acertar o morador. Então eu não gostava do verão, porque rapidamente o dia amanhece. E é muito ruim você entregar jornal de dia. Para quem entrega de noite é muito bom entregar à noite. E olhei e ouvi, versículo 13, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda não onde tocaram. Meu outro pastor falava bem assim, que esse ai aqui não é um ai e um i, é ai de dor. Ai, 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 né? Coitados que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda onde tocaram. A quinta trombeta, versículo 9, capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu cair na terra. E viu uma estrela aqui do céu cair na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço do abismo, do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Isso aqui é uma praga, isso aqui é uma peste. Isso aqui não é literal, né? Não vai ter essa fumaça no abismo. É algo espiritual que vai acontecer. E vai haver uma peste, uma doença. Eu não sei como é que é a picada do escorpião, mas diz que dói muito. Versículo 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Agora as pessoas que não estão protegidas vão sofrer. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Uma dor insuportável, que não tem remédio que tira, que não tem medicamento que alivia. 5 meses. Quanto tempo durou
Covid? 2 anos, né? Essa praga aqui vai durar 5 meses, só para atormentar. Olha que interessante, versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Já viu aquele cara que está no tráfico, está na vida do crime? Tomou 30 tiros, não morre. Foi metralhado, rajada de metralhador, furou o cara todinho, não morreu. Por quê? Não pode matá-lo. É isso aqui, ó. A pessoa vai buscar a morte, vai desejar a morte, mas não vai morrer. Já sei, vou pular na ponte. Cai lá na ponte, todo machucado. Aí você vai ver o repórter dizendo: a pessoa se joga em cima do prédio, o cara sobreviveu. Está com várias fraturas, mas sobreviveu. Não é que ele sobreviveu, não vai morrer. Entendeu? Vai cair embaixo, todo machucado. Aquela dor que ele sentiu vai drobar, porque agora tem mais hematoma. Mas não vai morrer. E foi-lhe permitido que não matasse, por 5 meses atormentasse. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A morte é o espírito. Mostradinho, né? Ele vai falar assim: não vou te levar, não posso, estou de greve, não tenho poder para te matar. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma como coroa, semelhante ao ouro. E no seu rosto era como rosto de homem. Tem umas explicações que parece os helicópteros que tem agora, né? João está vendo alguma coisa e está descrevendo o que ele está vendo, né? Mas eu não acredito, só se o helicóptero vier voando para trazer a praga, né? Jogar lá um pesticida ali para poder contaminar as pessoas. Não duvido nada, hoje em dia. Ele abriu um saquinho ali no Uma guerra química, talvez? Começou a guerra. Aí o João está vendo o que? O helicóptero passando e jogando veneno. A radiação, ela é assim. Não, ela faz sentido, porque as asas do helicóptero voando parecem barulho de asa de ferro, né, de cavalo. Entendeu? E ele está olhando, ele olha para a cabeça do helicóptero, ele vê o que? A cara do homem lá pilotando, né? É o que eles falam aí. O único que tem esse poder é a radiação. A radiação destrói o estado inteiro. Tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Para mim, João viu a imagem do Satangoso lá. Tinha coraça como coraça de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm em combate. Tinha cauda, semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na sua cauda, e o seu poder era de danificar homens por 5 meses. Tinha sobre si rei, e o anjo do abismo, e tinha sobre si rei, e o anjo do abismo em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Passado se foi um ai. Eis que depois disso vem mais 2. Sexta trombeta. Vamos parar por aqui?